Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Alberti, venho aqui gravar o primeiro vídeo do ano de 2024 do nosso canal Pesquisador com Toque. Por meio desse vídeo eu resolvi contar uma novidade para vocês, mas antes disso peço que vocês comentem e curtam, compartilhem esse vídeo, já vai estar ajudando aí bastante. Bem, esse vídeo eu gravei aí com uma ideia nova, tá? Mas antes disso irei resumir para vocês quem sou eu e um breve resumo da minha história. Eu sou portador de transtorno obsessivo compulsivo e transtorno borderline, sendo que passei por 3 internações no decorrer da minha adolescência. Tive uma infância e adolescência muito complicada, pois para você desenvolver um transtorno borderline, bipolaridade, existe a interação genética que você herda dos seus pais e também o meio onde você vive, ou seja, situações que ocorreram que fizeram com que desencadeasse aí o surgimento da doença. No meu caso, eu era agredido pelo meu pai me batia muito na infância e eu saía de casa, daí meu pai dizia para não fazer bagunça, que senão eu ia apanhar e tal. E eu ficava com muito medo, chegava na escola, sofria bullying. Então saía de casa, ia para a escola, sofria bullying, daí chegava em casa, apanhava. Foi uma infância bem complicada. Consequentemente, na fase da adolescência, eu acabei aí desenvolvendo o borderline e o TOC. Passei por 3 internações. Foi uma fase muito complicada, sendo que eu tenho aí sempre a lembrança guardada em minha mente. Na época nós não tínhamos, naquele momento não tínhamos carro, meus pais, eu morava em Monte Carlo, no meio oeste de Santa Catarina, e aí os meus pais, principalmente a minha mãe, me levavam consultar em outros médicos nas cidades vizinhas de ônibus. E isso marcou muito, pois a gente fazia o trecho da rodoviária até o consultório médico a pé. E aquilo marcou bastante. Eu saía pegar o ônibus de manhã cedinho e, enfim, meus pais nunca me abandonaram, me ajudaram aí para que eu melhorasse. Lembro, inclusive, de que além de meus pais, toda a minha família me apoiou muito. Meus avós faziam orações para que eu melhorasse. E, enfim, consegui melhorar. Passei por 3 internações. Foi complicado, mas consegui melhorar e ingressar na faculdade de Educação Física. Encontrei dificuldades. Pessoa portadora aí de transtorno borderline tem dificuldades de se relacionar, de se expressar em público, e comigo não foi diferente. Eu apresentei essas dificuldades e alguns professores não compreendiam, não sabiam como lidar com isso, consequentemente sofri. Reprovei, foi em um estágio, em uma disciplina, mas eu não desisti, sempre tive isso comigo, de seguir em frente. Segui em frente e fui. Terminei a graduação, depois disso fiz aí 2 especializações, daí fui para o mestrado. No mestrado encarei também grandes dificuldades pela mesma questão de que professores não sabiam como lidar com essa questão e pegavam pesado demais, sendo que
Eu lembro muito bem, foi duas situações no mestrado que eu saí chorando da sala de aula da universidade, situações em que fui humilhado publicamente, na frente ainda dos meus colegas, mas eu lembro que eu dizia, não vou desistir, vou persistir. Terminei o mestrado da melhor maneira possível, apresentando um trabalho em um congresso em Barcelona e apresentando a dissertação na frente de toda a minha família. Depois, segui para o doutorado, novamente encarando as mesmas questões, com professores, aí alguns professores que não sabiam como lidar com isso, e então eu acabava sofrendo bastante. Mas eu jamais desisti. Eu saí aqui do meio oeste catarinense para ir até Florianópolis. Aí fazia toda semana aí o trajeto, encarando dificuldades e não desisti. Persisti, segui em frente. Terminei meu doutorado e hoje estou fazendo pós-doutorado. No meio de tudo isso também, falando de outras questões, eu, desde a minha infância, tive dificuldades em me relacionar aí com as mulheres. Tive, diríamos, um bloqueio que foi desenvolvido devido aos traumas que eu sofri, além da própria doença. Então, sempre eu fui desajeitado com as mulheres, não sabia como falar, como conversar, como chegar. E no meio de tudo isso, eu tentei aplicar uma coisa que eu fazia, que eu gostava muito de escrever, e principalmente escrever poemas. Então eu escrevia poemas do que eu sentia pelas mulheres quando eu me apaixonava, eu escrevia num caderno, numa folha, e aquilo eu guardei. Daí eu resolvi, depois de um tempo, pegar aqueles poemas. Toda vez que eu me apaixonava, eu enviava para a mulher um poema e juntamente de um buquê de flores. No entanto, isso não deu certo. Em 7 oportunidades foi 7 tocos. Não deu certo e segui em frente, não desisti. Sendo que hoje aí eu contratei mentores para me ajudar com isso e estou aí estudando também essa parte, não apenas do relacionamento, mas também o comportamento humano em si. Não sou ainda nenhum expert, não sou nenhum especialista nisso, mas já aproveitei que eu estou fazendo aí meu pós-doutorado pesquisando neurociências, também estou estudando sobre essa parte. Conhecimento sempre ajuda. E, bem, por fim, eu encarei ainda dificuldades imensas com relação ao emprego. Enviei aí, por último, agora eu estou desempregado faz um tempo, enviei mais de 40 e-mails, bati porta de diversas universidades, apesar de ter um currículo muito bom, aí com publicações em revistas de alto impacto e bom qualis, 5 livros escritos, diversos capítulos de livro, palestras feitas aí em outros países. No entanto, a gente vive em um país, tá? Independente se você é de direita ou de esquerda, de esquerda ou de direita, tá? Independente o político que você defenda, tá? Eu respeito inteiramente, mas isso já há diversos anos, tá? O nosso sistema ele é corrompido. O sistema brasileiro é corrompido. Até para melhor explicar para vocês, o jeitinho brasileiro é fruto disso, tá? Então sempre tem o jeitinho brasileiro que beneficia o fulano, ciclano, beltrano,
para ele conseguir um emprego em tal lugar, em tal instituição. Vai ter o apadrinhamento, vai ter XY fatores devido a isso tudo, então é bem complicado. Mas o que eu quero dizer para vocês aí nesse vídeo? Que eu passei por diversas dificuldades, mas eu nunca desisti. Eu persisti e segui, estou aqui. Sendo que eu estou pesquisando no meu pós-doutorado agora depressão em jovens, principalmente adolescentes. Ou seja, é muito assim gratificante, muito bacana, porque no meio dessa pesquisa que eu estou fazendo, eu me enxergo nesses adolescentes, eu me vejo neles. Muitas vezes eles acompanhados aí de seus pais, e me vem na minha cabeça aquela cena, como se ali no lugar do adolescente fosse eu, e no lugar ali da mãe daquele adolescente fosse a minha mãe, porque isso aconteceu comigo. Então, enfim, é uma história muito bacana. Aí contei sobre a doença, sobre relacionamento, dificuldade de emprego, financeira. Mas como que eu cheguei até aqui, depois de ter passado tudo isso? Enfim, foi diversos gatilhos mentais, diversas mudanças no estilo de vida, mudança de pensamento. Eu vou explicar tudo isso para vocês, não apenas em vídeos. Os mecanismos fisiológicos por detrás disso, como que funciona o nosso cérebro, por meio desses gatilhos que eu vou repassar para vocês, o que eu utilizei. Eu vou explicar não apenas em vídeos, mas em palestras. Eu vou contar essa história. Aqui foi um breve resumo. Mais detalhado para vocês, irei contar em palestras. É uma nova etapa na minha vida. Essa ideia surgiu graças a uma amiga que me passou essa ideia, e uma vontade que eu sempre tive dentro de mim de poder ajudar as outras pessoas por meio da minha história. Então, é isso, pessoal. Essa é a novidade. Peço que vocês comentem aí no vídeo se isso é uma história bacana para contar para as outras pessoas, e compartilhem, deem um like, tá, pessoal? Enfim, trarei mais detalhes sobre essa novidade aí para vocês em breve. Vamos nos falando. Até mais.